Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite e, é claro, muito obrigado pela tua companhia. É ela que nos dá motivo para estarmos aqui todos os dias nessa batalha que é deixar você muito bem informado. Mas já te digo uma coisa, é uma batalha prazerosa, tá? Porque a tua alegria em ler uma matéria, saber e se informar, é a nossa alegria em saber que você está bem informado e ficou contente com o nosso trabalho. Mas hoje eu estou aqui para conversar sobre um assunto muito importante. Aliás, esse assunto a gente ouve falar praticamente volta e meia, ele está nos veículos de comunicação, quase todos os dias, quase todo mês alguém toca nesse nome. Transposição. Aqui não é a transposição do Rio Madeira, como fizeram lá no Nordeste, não, a transposição do Rio São Francisco. Não, é a transposição dos ex-servidores do antigo território de Rondônia, que agora querem transpor para o quadro do funcionalismo federal. Esse é um assunto que tem dado pé para manga, que é muita gente comentando, são muitos políticos querendo serem pais desse menino, caso aconteça essa transposição. Alguns funcionários de alguns órgãos já foram transpostos, mas existe uma turma de trabalhadores que trabalharam no antigo Banco do Estado de Rondônia, BERON. E esse pessoal, de uma hora para outra, se viu sem emprego, o banco foi extinto, uma dívida enorme ficou aqui para nós, que até hoje nós, rondonienses, estamos pagando, tanto que o governo do estado está tentando de todas as formas parar essa dívida, veio uma comissão do Banco Central para Rondônia, na década de 80, 90, para sanear as contas do banco. Então é aquela história, eu vim para sanear, mas quando eu saí eu deixei pior do que estava, e é mais ou menos por aí. E aí o pessoal do BERON criou um grupo para lutar em Brasília, para lutar junto à bancada federal, para se resolver, para se fazer a transposição desses servidores. E por esse motivo, eu estou aqui com a doutora Tânia Soster. Tânia Soster é italiana esse nome, tá? Ela aqui conosco, veio conversar, ex-beroniana, trabalhou aqui em Rondônia, hoje ela trabalha em Brasília, mas é voluntária de uma comissão exclusiva para debater esse tipo de assunto. Bora conversar com ela? É bom que você também fica sabendo o que é essa transposição que todo mundo fala. Vamos lá com ela? Ela deve ter muito a nos falar, a nos explicar principalmente. Doutora Tânia, muito bem-vinda ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigada. É um prazer estar com vocês. Que bom. O prazer é todo nosso e só em deixar o nosso internauta esclarecido já nos deixa assim muito lisonjeados, tá? Mas antes de eu começar, doutora, eu precisava saber, eu queria que a senhora se apresentasse. Quem é Tânia Soster? Eu morei em Rondônia há muitos anos, trabalhei no BERON, né? Trabalhei 14 anos no BERON e fui embora para Brasília há 20 anos. Estou em Brasília desde 2001. Hoje não tenho nenhuma relação ou vínculo político, nenhuma natureza. Trabalho advogo, sou professora na graduação e na pós-graduação. Ok. E claro que trabalho em prol junto com essa comissão, formamos uma comissão voluntária, construímos uma comissão voluntária com o intuito com o objetivo comum de estarmos inseridos na lei, e estamos inseridos na lei da transposição, né? A tão esperada transposição, não apenas dos ex-beronianos, mas a transposição esperada pelas pessoas que desbravaram Rondônia, né, muito antes de Estado, lá atrás nos ex-territórios, assim como nos outros territórios que tínhamos na época, né, que foram emancipados depois de Rondônia ainda, né? E essas pessoas têm expectativa de serem transpostas para o quadro federal. Até porque o território e o novo Estado, ele estava sob a égide do governo federal. Então, no período, né, em que essas pessoas trabalharam, e que eu fiz parte desse grupo que trabalhou, porque nós éramos eu era da economia mista, assim como outras economias mistas, Seron e outras, que estão, né, também dentro da transposição, estão contempladas na transposição. Então, o que a gente busca nessa luta é que ela se efetive, porque a transposição ela vem desde de muito tempo, e a cada legislatura vai para outra, e a expectativa continua e ela não acontece. E o que a gente sente que agora ela vai acontecer, mas a gente precisa de bastante empenho da nossa bancada, dos nossos parlamentares, aos quais nós temos enorme respeito, mas precisamos desse empenho com mais ênfase, que estejam mais aguerridos nessa questão. Não podemos ficar mornos, porque se a gente fica morno no trabalho, se os parlamentares
se a gente não estiver junto, os parlamentares também têm outros afazeres. Então a gente precisa estar próximo sempre. E o nosso objetivo é a transposição. Não vou adentrar em outras searas da transposição, porque eu não faço, não teria autonomia para falar de outros grupos, não teria até conhecimento para falar de determinadas situações particulares. Então cada grupo tem os seus representantes, os seus sindicatos, e o Beron não tinha mais sindicato. Então, formamos essa comissão, esse grupo, temos colegas, vários colegas, e temos a colega Aldeide aqui em Porto Velho, que sempre trabalhou nessa questão, né? E essa comissão voluntária está junto, lutando pelo mesmo objetivo. Né? Doutora, a senhora trabalhou durante quanto tempo no Beron? Eu trabalhei 14 anos no Beron. Trabalhei no Beron em Rolim de Moura, 7, 8 anos, e depois vim embora para Ji-Paraná, que foi onde fiz faculdade de Direito, fiquei morando em Ji-Paraná e trabalhei até o último dia de existência do banco em Ji-Paraná. A senhora é daqui de Rondônia? Eu sou paranaense. Paranaense. Sou paranaense. Agora, doutora, qual é o número de funcionários do Beron? Eu não traria aqui uma coisa muito precisa agora, porque as coisas foram mudando e foram acontecendo mudanças, então a gente nem vou entrar nessa seara do número exato para não ser imprecisa, né? Mas não é um número exagerado de pessoas, né? E são pessoas que trabalharam, que contribuíram com o Estado de Rondônia, que desbravaram juntos o Estado de Rondônia. Tanto é que estamos inseridos dentro do bojo da 13.681, da lei que contemplou, que depois nós falaremos dela mais à frente, se for oportuno. Ok. Agora, a gente ouve muito falar em transposição. A senhora deu uma explicada aí e tal, mas é uma palavra que eu penso que no imaginário da nossa população, quem não é funcionário público, quem não participou desse processo, quem está em Rondônia há menos tempo, digamos assim, não entende muito bem. Essa transposição, ela ocorre só em Rondônia e ela é só ligada aos funcionários públicos? A transposição, neste caso, né, não vamos pegar genericamente falando, porque ela pode ser... a palavra transposição em si, transpor, tem várias conotações. Claro. Mas aqui, propriamente dito, do que a gente está falando a respeito da transposição em si, dos servidores, se refere àqueles servidores que serviram, servidores no sentido geral da palavra servidores, que serviram os territórios. Territórios como Amapá, Roraima, Rondônia, que foram os últimos territórios, né? Essas pessoas, na época, o território ele era administrado, né, pela União, ele era mantido pela União. Então, era a manutenção desse território, porque eles não tinham autonomia política, ele não tinha nenhuma autonomia, então ele era mantido pela União. E as pessoas que trabalharam e desbravaram nessa época, né, dentro de um determinado período, essas pessoas então serão transpostas. Tem professores, tem pessoas da saúde, tem pessoas de economias mistas, enfim, tem algumas prefeituras, tem várias pessoas. Eu me atenho especificamente às economias mistas e mais precisamente ao Beron, até porque estamos aqui, né, com o intuito de... O Beron ficou muito tempo à margem, não entrou na PEC 60, né, ficou fora as economias mistas. Depois, na PEC 98, finalmente foram inseridas as economias mistas, inclusive as extintas, que o Beron faz parte. A senhora fala, seriam, isso quer dizer que eles deveriam ter sido incluídos na transposição? Sim, incluídos na transposição do quadro federal, como todos os demais servidores de Rondônia vêm sendo aos poucos incluídos. Agora, qual é a alegação do governo federal para não aceitar isso? Não há uma alegação de não aceitabilidade por parte do governo federal. Certo. O que acontece é que esse processo ele foi acontecendo aos poucos. Depende de um processo político, de um processo legislativo. Então teve a PEC 60, que ela foi de 2009, salvo engano. Teve a PEC 79, que foi de 2014. E teve a Emenda Constitucional 98, né, que foi nessa Emenda Constitucional 98 que contemplou-se toda a estrutura da transposição, que ela, na verdade, ela contempla os transpostos, mas foi regulamentada por uma medida provisória 817. Essa medida 817, ela contemplou tão somente o pessoal de Roraima e Amapá. Então, Rondônia não ficou todo inserido. E o que aconteceu? Rondônia entrou na medida provisória pelas emendas. Certo. Então, foi feito emendas na medida provisória, foi para a comissão mista, passou na comissão mista, seguiu para o plenário na forma de PLV, que era um projeto de lei de conversão. Chegando no plenário, votou-se as emendas que estavam apensas à medida provisória
E a partir daí, então, seguiu para o Senado, que foi 48-11 a votação, uma votação expressiva, significativa. A partir de então, passou-se a votação, vem a Lei 13.681. A Lei 13.681 precisava ser regulamentada por decreto. Porque o que aconteceu aqui na medida provisória? Na medida provisória, resolveu-se a questão de Amapá e Roraima. Ok. E não resolveu-se a questão de Rondônia. Então, tinha um decreto 9324 que estava já transpondo o pessoal de Roraima e Amapá, enquanto Rondônia não estava conseguindo, pelo menos não aqueles todos que não estavam contemplados. Aí, o que aconteceu? Com as emendas à medida provisória, com a lei, tendo sido legislado, e a Lei 13.681 contemplou, de modo geral, então, os servidores. Mas não contemplou Rondônia e sim Roraima e Amapá? Por quê? Porque, na verdade, era uma medida provisória, né, que regulamentou uma PEC do ex-senador Jucá, e simplesmente Rondônia ficou fora em várias questões. Eu digamos a senhora pode não querer falar, mas a bancada dormiu. Na época, eu acho que demoraram um pouco. Então, assim, teve um movimento das pessoas daqui de Rondônia, pessoas louváveis, pessoas que se debruçaram mesmo, encamparam a luta, foram para lá, né, como eu falei da colega daqui que representa, né, o pessoal do Beron, e não mediu esforços até que finalmente é votada a 13.681. Então, porque depois de apenso na medida provisória e passou a lei, então estávamos aí contemplados. Só que aí, depois de contemplados, a gente precisava de quê? Nós precisávamos de um decreto que regulamentasse aquela lei, que abrisse um prazo para que as pessoas levassem os seus requerimentos e documentos, em especial aqueles que não tinham protocolado os documentos ainda, que era o caso das economias mistas, que as economias mistas não entraram por essa lei, né? E dentro desse prazo foi protocolado, mas para protocolar esses documentos precisava do decreto. Então não havia houve uma demora. Quando foi 4 de junho de 2019, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto. Quando ele assinou o decreto, abriu-se o prazo para, em 30 dias, levar os requerimentos para a comissão das pessoas que tinham seus documentos a serem apresentados. A partir daí, nós estamos esperando acontecer efetivamente a transposição. E a nossa luta, para poder fechar essa primeira parte aqui, a nossa luta, na verdade, é que se a gente ficar inerte, se a gente ficar silencioso, nós temos talvez mais 20 anos aí pela frente. Eu acho, e não é justo. Quer dizer, se tem 38 anos, fez agora, dia 22 de dezembro, que Rondônia foi emancipada, e se você pega toda a parte legislativa, ali, naquela época, levou até 13/3/87. Tem uma PEC 7 agora que está estendendo até 1991. Por quê? Porque também as pessoas trabalham. Até 91 o Estado era mantido pela União. Então, entende-se também que essas pessoas têm direito. E aí tem essa PEC que está engatinhando ainda. O senador Marco Rogério é o relator. Né? E, na verdade, mas nós precisamos resolver o que já tem de lei aqui. Senão nós vamos criar uma lei aqui e vai ficar sem solução. Vem outra. Não, nós precisamos resolver essa questão da transposição. E nós acreditamos na nossa bancada. Professora, me fala um pouco sobre essa comissão voluntária, que ela teve em várias reuniões, certo? Quais são os resultados práticos dessas reuniões? Quais foram os resultados práticos? As reuniões, propriamente dita, né, nós estivemos nessas reuniões e sempre... o grupo todo que envolve a comissão voluntária, às vezes estava em Brasília, né, e a gente ia junto, e como eu estou e moro em Brasília, eu sempre que necessário vou às comissões, vou às reuniões, né, em nome da comissão, juntamente com a comissão, essas reuniões, na prática, a gente está tentando esperar dentro de um limite de tempo que se analise os requerimentos que foram protocolados depois do decreto de 4 de junho. Né? Então, o que a gente espera da comissão é a análise desses requerimentos. Deferir igual ata. Não deferir igual prazo aberto para recurso, que as pessoas têm o direito de discordar. Né? E nessas reuniões, são muitas reuniões, e o que a gente percebe é que vem caminhando um pouco lentamente. Claro, nós tivemos um período de abril de 2019 a agosto, que abril teve uma suspensão de todos os processos que envolvia a transposição, de modo geral, em virtude de uma decisão do TCU, tinha uma denúncia, alguma coisa no TCU, e o TCU precisava apurar. Então, suspendeu. A gente sabe que isso aí levou um tempo. Houve, sim, um trabalho
de empenho da bancada aqui até que o TCU se decidisse em agosto sobre aquelas questões. O TCU decidiu, não houve problemas, não foi comprovado que não havia problemas, não havia nada que desabonasse ali as questões da transposição e autorizou que continuasse, mas o TCU determinou que fosse criado regras, fosse criado critérios para documentos, etc. e tal. Então, a comissão especial dos ex-territórios, que é presidida pelo senhor Jamison França, que é quem preside a comissão propriamente, trabalhou na estrutura de uma portaria para levar critérios. O que chama a atenção da gente é que essa portaria, ela é uma portaria muito rigorosa, excessivamente rigorosa, e ao ponto, o meu ponto de vista, obviamente que a gente respeita outros pontos de vista, mas ao ponto de vista de afrontar a lei praticamente, modificar questões. A letra da lei fica morta diante de algumas questões dentro da portaria. Então, eu acho que isso é um ponto que está dificultando e muito a transposição, mas é por isso que a gente também insiste com os nossos parlamentares para serem atuantes nessa questão. Teve uma reunião até que tinha os parlamentares de Roraima e de Amapá, e tinha um dos parlamentares nossos, que era o deputado Mauro, que estava lá, e que foi muito questionada essa questão da portaria, essa burocratização da portaria, que ao invés de, não é facilitando com meios, com subterfúgios, não é isso, mas facilitar no sentido de não criar dificuldades, sendo que está lá na lei. Qual é a questão da lei? Então, essas reuniões a gente insiste para que se defina onde está a dúvida. A dúvida, sempre pode existir dúvidas, mas precisa ser claro, é pontual, não cada dia uma dificuldade e as coisas não saem do lugar para as economias mistas. Quanto mais se mexe, mais se enrola. Porque, na verdade, a transposição vem acontecendo, ainda que com uma certa lentidão, que não cabe a mim aqui interferir, porque eu acho que cada grupo vai buscar os seus interesses, né? Mas a gente percebe a lentidão dessa transposição. Um número pequeno de pessoas trabalhando, né, nesses processos, na análise dos processos. Seria necessário aumentar o número de pessoas, porque senão essa transposição vai demorar quantos anos para sair? Certo, verdade. Eu queria nos esclarecer sobre o decreto de criação do banco, a Constituição Federal de 67, e o que justifica, do seu ponto de vista, o direito dos ex-beronianos serem transpostos. Bem, em relação ao decreto 20 de julho de 1982, esse foi o decreto de criação do Banco do Estado, na época. A Lei Complementar 41 foi que emancipou Rondônia em dezembro, dia 22 de dezembro de 1981. Então, quando nós estivemos na comissão lá em Brasília, o presidente, senhor Jamison, ele disse com essas palavras: vocês não podem ser contemplados porque o decreto é de 1982. Estava eu e a Tânia Xavier, uma outra colega que também é da comissão, juntas quando ele nos disse isso. Ao receber essa informação, disse: não, mas não é bem assim. Essa é a dúvida. Inclusive, numa das reuniões, o deputado Mauro até questionou: essa é a única questão? Sim. E aí, onde entra a Constituição de 67? O decreto-lei, ele era de 1982. Mas as leis infraconstitucionais, as de natureza menores, abaixo da Constituição, para que as pessoas compreendam do que a gente está dizendo em relação à infraconstitucionalidade da lei, são as leis abaixo da Constituição, elas devem obediência a uma Constituição. E qual era a Constituição que regia o país naquele momento? Era a Constituição de 1967. Então, este decreto-lei, ele é, por si só, vinculado à Constituição de 67. É uma lei de natureza infraconstitucional, na Constituição de 67. Nessa época deste decreto, não existia os três poderes, não existia Assembleia Legislativa, porque a Assembleia Legislativa é de 6/8 de 1983, a nossa Assembleia Legislativa de Rondônia, né? Então, não tinha Constituição Federal, a Constituição Estadual. A Constituição Estadual de Rondônia, lá de setembro de 1989. Não havia o Estado de Rondônia. Não havia. O Estado até estava existindo, nascendo, em função da Lei Complementar 41, que tinha acabado de emancipá-lo. Mas ele não caminhava sozinho. Ele dependia e era mantido pela União. Se você buscar na contabilidade, no financeiro, você vai descobrir que quem mantinha a União, está lá escrito,
né? Não é sigilo nenhum, está lá escrito que era mantido pela União. Então a União mantinha e manteve até 1991. Então eu vinculo o decreto 20 de 1982 à Constituição de 67. Porque como que vai se vincular um decreto a uma Constituição futura que sequer existia esse futuro? O decreto é 82, o decreto-lei. A Constituição de 88 não existia. Então quem que existia? A Constituição de 67. Então nós somos, por isso nós temos tanto direito quanto todos os demais de sermos transpostos. Estamos vinculados. Se você falar assim, mas e a Ceron é de quando? A Ceron é de 1967, 66, 67, salvo engano. Né? Então, a única diferença nossa é que nós estávamos aqui em 82, mas nós estávamos vinculados a quem? A essa Constituição que existia lá em 1967, que era a Constituição brasileira, não existia outra. Né? Então, isso me faz não ter dúvida de que o Beron está dentro. Porque quando você pega Constituição de 67, Estado de Rondônia, Lei Complementar 41, de 1981, aí a gente vem descendo aqui, nós temos em quem eram os governadores? De 1979 a 1985, nós tivemos o coronel Jorge Teixeira, nomeado pelo general Figueiredo, João Figueiredo. Né? Ele foi nomeado. Então, de 1979 a 1985, era o coronel Jorge Teixeira. De 1985, salvo engano, maio, a 15 de março de 1987, Ângelo Angelim, nomeado por quem? Pelo presidente da República. Por quê? Porque o Estado não caminhava sozinho. Então, quem nomeou foi o presidente Sarney, que nomeou o governador Ângelo Angelim. E foi a partir daí que as coisas foram acontecendo. Em 1983 teve a Assembleia, né, a criação da Assembleia, 89 a primeira Constituição, né, e aí as coisas foram acontecendo e o Estado foi efetivamente se emancipando, tomando forma com os 3 poderes, com Tribunal de Contas do Estado, que não tinha, antes disso não tinha Tribunal de Contas, não tinha Ministério Público, não tinha Judiciário, né, quando nasceu o território. Que é simplesmente um braço do Poder Executivo. Um braço do Poder Executivo da União. Era a União, era mantido pela União. Isso aqui tudo era a União. Então, esses funcionários têm o direito, em especial o pessoal das economias mistas, que ficaram tanto tempo para entrar na lei, entramos pela luta que tivemos, né? Várias pessoas, eu não vou trazer nomes aqui, porque eu teria uma lista enorme de pessoas, de nomes, né? Então, não há dúvida de que o Beron está assim contemplado lá no artigo 2º da Lei 13.681, no inciso 6º. E na parte especial lá do artigo 12, também está lá falando dos empregados públicos, que nós éramos empregados públicos. Tem uma pergunta aqui, que é um pouco grande, digamos assim, tá? Mas eu vou fazer porque eu achei interessante. Diante da inércia do Executivo em fazer o encaminhamento da nota técnica sobre a situação do ex-Beron, economia mista extinta, a Conjur, a senhora fez uma petição amparada na lei e endereçou ao presidente da CEXT, Jamison França, requerendo explicações pelo silêncio da administração pública sob pena de ser responsabilizado ou de serem tomadas medidas judiciais cabíveis. O Executivo é obrigado a analisar os documentos? Que medidas seriam essas? Veja bem, sempre que se faz um peticionamento ou que se faz um requerimento ao Executivo, o administrador público tem, por força de lei, obrigação de responder. Em determinadas situações, tem prazos específicos, mas o administrador público, ele não toma decisões pela pessoa física do administrador público, mas ele tem que, na função de administrador público, ele faz como se fosse o Estado fazendo. Né? E o que aconteceu e por que eu fiz essa petição? Porque nas reuniões das quais falamos que participamos ali, nas várias reuniões, em uma dessas reuniões, que estava a mesa composta com aproximadamente 10, 12 pessoas, a demanda estava exatamente nessa questão do Beron ser ou não inserido, e essa era a dúvida do presidente da comissão que nos disse. Diante da dúvida, eu fiz um esboço e fiz uma defesa, quando eu digo que fiz uma defesa, fiz como membro da comissão voluntária. Na mesa, o deputado Mauro Nazif estava inclusive estava junto, e eu fiz ali a defesa partindo de qual premissa? E explicando o motivo que o Beron estava inserido, expliquei essa questão da Constituição de 1967, que estava vinculado ali, e esclareci sob a ótica do princípio da simetria constitucional. Fiz um desenho ali partindo da lei, e foi, de certa forma, acolhido, digamos assim, né?
que era uma linha de raciocínio correta, ou uma linha de raciocínio que ainda não tinha sido levada e merecia ser analisada, já que era uma dúvida do presidente. Ficou de encaminhar a nota técnica. Ali mesmo naquela reunião, onde estava composta por essas pessoas, tinha o deputado Mauro, o assessor, tinha o presidente da comissão, tinha o AGU, tinha estava a vice-presidente, enfim, o pessoal de Roraima, do Amapá, e saímos dali definido. Então se faz uma reunião para se aproveitar o resultado da reunião, porque não se faz uma reunião meramente para sair de uma reunião e sair de lá e ninguém mais fazer nada. Para marcar uma outra reunião. Para marcar uma outra reunião. Né? Então, na verdade, depois dessa reunião ficou definido que seria feito o encaminhamento das notas técnicas. Tanto que o encaminhamento da nota técnica teria como base essa linha de raciocínio que eu apresentei, que eu tenho nos meus e-mails, o presidente da comissão dos ex-territórios me pedindo que eu encaminhasse o documento para que eles encaminhassem na forma de nota técnica, já que aquela era a dúvida e aquele era o argumento que nós usamos. Isso foi feito 3, 4 vezes e encaminhado. Quando foi dia 8/8/19, eu então protocolei esse documento junto à comissão, que era o que foi solicitado. Protocolei e mais de 20 dias depois, o próprio presidente reencaminha e vai no protocolo geral dos ministérios para fazer um protocolo. Nós então fizemos um protocolo. Eu não estava lá, eu estava até em Rondônia, estava em viagem aqui, pedi para um colega, o colega foi e protocolou. O que aconteceu? Protocolou e nada foi feito. Ficou lá no protocolo, a nota técnica não era encaminhada e nada. Diante disso, quando foi outubro, né, eu falei, conversando com o pessoal da comissão, a gente falou, não tem lógica, precisamos andar isso aqui, porque há um compromisso de encaminhamento. Então, fiz essa petição baseada no artigo 5º da Constituição Federal, que é, salvo engano, o inciso 35, que é o direito de petição. Nós temos o direito de petição, ou seja, o direito de pedir. Me baseei, fundamentei, o documento é fundamentado, então não saí apontando o dedo para ninguém, jamais faria isso, né? Certo. Mas apontei o direito que nos ampara para que fosse tomada medidas num prazo exíguo de 48 horas de encaminhamento, daquele encaminhamento que nós conversamos nessa reunião. E foi então tomadas as medidas. Que medidas? Era para encaminhar, o combinado na reunião era que encaminhasse a dúvida com aquela conversa e aquela documentação ali que esclareceu a dúvida num primeiro momento, mas o presidente da comissão encaminharia para a Conjur. Mas ele não encaminhou. E quando nós protocolamos esse segundo documento, além de não ter encaminhado, ele também colocou em sigilo. E sigilo em documento público não é regra, é exceção. Não tem que até porque sigilo de quê? Sigilo de um documento que nós tínhamos também participado e entendido ali, colocado o nosso ponto de vista, e foi aceito, não foi imposto, foi aceito. Então, neste momento, foi que a coisa travou, porque se fechou com um sigilo e nós ficamos sem acesso. Mas que acesso? Eu não queria o acesso apenas do número do processo, nós não queríamos, né? Nós queríamos entender o que foi encaminhado. Só que o presidente bifurcou os processos e até hoje nós não temos precisão se ele mandou o documento dessa reunião que nós discutimos no grupo. Inclusive, a próxima pergunta era justamente sobre isso. Porque a Comissão Especial dos Ex-Territórios disse que enviou uma nota técnica ao Conjur. E agora sabe-se que não enviou. Teve uma reunião recente agora que o deputado Mauro Nazif participou e ele até soltou um vídeo sobre isso, onde ele é incisivo e pergunta para o presidente da comissão, mandou ou não mandou nota técnica? Ele estava dentro da Conjur, o Conjur diz, não, aqui não tem nota técnica encaminhada. Foi aí que nós descobrimos que a nota técnica não tinha sido encaminhada. Nesta reunião. Nós não, porque eu não estava nessa reunião, mas o deputado Mauro Nazif estava na reunião. Então mentiram para vocês. E, de certa forma, eu diria que, ou por um equívoco, ou por alguma natureza, diz que foi para a Conjur, mas não foi para a Conjur, porque tem outros setores dentro do próprio Ministério, ou ali vinculado à comissão, que passa essa nota técnica. Tudo bem, encaminhou, parece que estava na DEPRO, enfim. Nós ficamos com as informações sem acesso. Sem acesso porque colocaram o sigilo desnecessário. E aí foi quando, então, a gente falou, não, vamos movimentar aí. Eu fiz um documento. Quando eu falo eu não falo sozinha, porque na verdade nós somos um grupo. Mas quem preparou o documento, tecnicamente, quem redigiu, eu redigi o documento, em comum acordo, protocolamos. Eu fui pessoalmente protocolar nos gabinetes. Ficou 1 ou 2 gabinetes que já era final de dia de sexta-feira, não foi possível protocolar. Mas eu protocolei na bancada também, para que a bancada tomasse ciência. E
protocolei o quê? Uma carta na bancada de moção, movimentando, esclarecendo para a bancada, porque daí eu fiz um apanhado geral de tudo que a gente vinha passando, que a gente vinha sentindo, e levei para a bancada, protocolei pessoalmente. Fiz o protocolo, tenho todos os documentos de protocolo lá, dois gabinetes que eu não consegui entrar, porque estava fechado, já era final de dia, mas protocolamos esclarecendo e pedindo esse socorro, pedindo esse apoio da bancada, porque a bancada tem atuado sim, quando eu trago ali até no TCU, a bancada foi firme lá, ela estava toda completa lá na hora do decreto do presidente, enfim, mas a bancada, para nós, o nosso ponto de vista é que ela tem que ser mais incisiva, mais atuante diretamente à bancada, porque muitas vezes o deputado que vai sozinho ou um outro que vai sozinho fica um pouco difícil às vezes de solucionar. Então nós queremos a nossa bancada, nós confiamos na bancada, nós temos certeza que os nossos parlamentares têm um bom trabalho, mas eles precisam olhar para nós, porque essa transposição está aí há quantos anos? Não podemos ficar de legislatura em legislatura galgando uma esperança de saber, sabe-se lá quando. Mas, doutora Tânia, vocês, a comissão especial, essa luta seria para cumprir a lei. Não seria melhor entrar na justiça, já que é uma garantia legal? Não seria melhor no meu ponto de vista. Respeito o data vênia, pensamentos diferentes, respeito os colegas, advogados que pensam diferente. Por quê? Porque não se legisla para entrar na justiça, se legisla para atender a necessidade da coletividade. O legislador, ele prepara uma lei com ética, moral e etc, toda essa estrutura que dá suporte à lei para ela ter validade no mundo jurídico, ela tem que entrar no mundo jurídico perfeita ou quase perfeita. O certo é a lei entrar perfeita. Como somos humanos, as falhas eventuais podem acontecer, mas não se faz uma lei preparando para ir para o judiciário. Então eu penso que este não é o momento do judiciário, agora é o momento, e nós temos experiências que entrou-se no judiciário, as pessoas entraram com mandado de segurança, entraram na folha de pagamento da União e depois foram retiradas da folha de pagamento da União. Não é o caso do pessoal do Benon, mas tem casos que isso é de conhecimento de todo mundo. Tem pessoas que até hoje não conseguiram retornar. Então, por que um mandado de segurança? Ou por que entrar na justiça? Né? Com uma coisa que ainda está num caminho administrativo, é necessário se lutar administrativamente primeiro. Esgota-se as vias administrativas, não é pré-requisito, mas esgota-se as vias administrativas e se esgotadas e nada for possível é diferente. Agora, entrar na justiça com o intuito de buscar um direito que ainda está administrativamente sendo discutido, está na lei, está claro, não há dúvida. Então, no meu ponto de vista, eu, Tânia, falo por mim agora, eu, Tânia, ex-funcionária do Beron, não vou entrar na justiça enquanto tiver espaço para discutir administrativamente. Então, eu sou contra, mas respeito quem quiser. As pessoas são livres para suas escolhas, livres, né, para suas escolhas. Doutora, a comissão voluntária com os funcionários do ex-Beron e da Ceron, fez uma carta, uma moção aos parlamentares rondonienses. Como está esse apoio da bancada rondoniense a essa luta de vocês? Então, nós tivemos algumas reuniões, nem sempre estão presentes todos os parlamentares, mesmo quando a reunião é da bancada, porque às vezes eles estão em outras atividades, e o que a gente espera agora para início do ano, em fevereiro, é que a gente consiga uma reunião mais junto com essa bancada, e que a bancada realmente vá conosco, para se movimentar lá em Brasília, de maneira que a transposição, que os requerimentos sejam analisados. Porque a transposição só vai acontecer depois que forem analisados os requerimentos. Enquanto não for analisados os requerimentos, não se fala em ata, não se fala em possibilidade de transpor ninguém sem análise de requerimento. Então a bancada, ela é atuante, mas eu acho que ela ainda é pouco atuante diante da necessidade de solucionar questões que são pequenas, pode-se dizer, dentro da questão da lei. Então nós fizemos essa carta exatamente para que a bancada perceba a dificuldade que a gente está enfrentando, né? Porque muitas vezes a bancada também confia no trabalho da lei e os poderes são independentes entre si, a gente sabe disso, né? Todavia eles convergem, né? Eles são independentes, porém são harmônicos entre si. E precisa da bancada atuante, precisa da bancada de perto, para poder dar soluções a essa transposição. Senão ela não vai acontecer na prática. Senão ela vai permanecer como ela permanece, que não sou eu que estou dizendo e nem criando coisas aqui. Essa transposição é uma bola de ping-pong desde quando?
PEC 60, PEC 79, PEC 98, isso muito antes já vinha acontecendo. Então o que a gente busca é que as coisas caminhem para finalizar, cumpra-se a lei, só isso, a gente não está pedindo nada, cumprir a lei. E eu acredito piamente que estamos na lei, acredito piamente que a lei foi bem elaborada, bem feita, porque eu não acredito que os nossos parlamentares elaborariam uma lei para ter que depender do judiciário. Eu acredito que eles são empenhados, enfim. A gente é credível nisso, até prova em contrário, a gente é credível. Tem uma pergunta, doutora, que eu sempre faço para as pessoas quando vêm aqui, os vereadores, em relação ao prefeito daqui de Porto Velho. Não tem nada a ver com a questão da transposição, que é a nível federal. Mas se a senhora fosse dar uma nota de 0 a 10 à nossa bancada em relação à transposição, que é a luta de vocês, qual nós daria para essa bancada? Que pergunta difícil você me faz. Eu acho que dar uma nota, eu fui professora, eu fui professora há 14 anos, e nem sempre os melhores alunos tinham as melhores notas. E nem sempre os alunos que não eram tão bons tinham as melhores notas. Então, eu acho que seria até um pouco injusto da minha parte dar uma nota exata para os nossos parlamentares. Eu tenho muito respeito por eles e prefiro não dar a nota. Cada um sabe da nota que tem, perante a população que está elegendo ou que vai eleger. Então, eu tenho certeza disso, que eles estão atentos a essa nota. Vou preferir segurar a nota. Né? A senhora saiu muito bem nessa, hein? Doutora, da forma como essa transposição, isso é um processo que eu acho, discuto, minha mãe também participa desse processo todo e vários conhecidos meus, dos meus pais e tal. Agora, me diga uma coisa, a forma como a transposição ela vem sendo conduzida, ela fere o princípio da igualdade entre os territórios que foram elevados a estados? Quando não se aplica as mesmas regras, o princípio da isonomia fica sim ferido. Por que eu me refiro a isso? Porque quando a medida provisória 817 atendeu o Roraima e Amapá, Rondônia tinha que estar junto. Rondônia também era um território, era um ex-território. Então, neste momento, ficamos em desigualdade, não ficamos em desigualdade? Né? Enquanto eram atendidos pela medida, nós corremos e atensamos as emendas, porque se não tivéssemos feito isso, estaríamos 100% fora. Né? Então, Rondônia se socorreu num último minuto de fôlego, inserindo emendas à medida provisória. Isso feriu o princípio da igualdade. Quando saiu o decreto 9324, salvo engano, de abril de 2017, esse decreto contemplou quem? Rondônia, nós não. Contemplou Roraima e Amapá. Então, nesse momento, gerou uma desigualdade. Precisamos fazer o quê? Se inserir nas emendas, que acontecesse a votação da lei, um novo decreto, e olha que não foi pouca batalha. Os parlamentares trabalharam, sim, com empenho para que esse decreto fosse assinado. Mas, falando de Beron, falando de Seron, falando desse grupo que está envolvido, e outros também da transposição de modo geral, marcaram todos os dias para que esse decreto acontecesse e saísse. Muitos parlamentares fizeram live, parlamentares fizeram vídeos e afirmaram, no caso Beron, que o Beron estava contemplado. Então, não tem dúvida quanto a isto. Né? Depois, teve um decreto 9506, salvo engano, que ele aconteceu dentro do período, mais ou menos, do período eleitoral. E esse decreto, ele trouxe visto de forma e visto de matéria. Visto de forma era um momento inadequado para transpor naquele momento, estava um pouco suspenso em razão do momento político. Né? E depois, visto material, porque a matéria contida dentro desse 9506 era meramente uma cópia do inciso 6º, mas não tinha nenhum critério ali dentro daquele decreto. Então, ele não atendeu aos requisitos que o decreto teria que atender. Doutora Tânia, aí eu sou obrigado a voltar num ponto. Por que os nossos parlamentares não ficaram junto com os parlamentares do Amapá, com os parlamentares de Roraima, para estarem contemplados? Pois os parlamentares nem todos são os que estão agora nesta bancada. Não, naquela época, não ficaram, talvez, dormiram no ponto, deixaram passar, né? É claro. E depois, quando a gente se movimentou, né, quando houve um movimento, houve sim o apoio, fomos para os gabinetes, nos receberam, foram feitas as emendas. Essas emendas, eu falo que tem que ser perfeitas ou quase perfeitas, porque o legislativo em si, tanto o legislativo de natureza federal, tanto a Câmara como o Senado, ele tem um amparo dos consultores legislativos da casa que dá suporte para que as leis saiam perfeitas.
tem esse suporte e é necessário que seja utilizado. Então ficou a coisa um pouco... Nesse decreto nós não ficamos contemplados. Aí passou-se a campanha, veio a nova legislatura, com parlamentares voltando, outros não voltando, enfim. Coisas naturais do processo político. Não vejo nada como atípico, mas coisas naturais do processo político-democrático. Né? Nesse momento, começou a luta para que se assinasse então o decreto para que contemplasse a todos em pé de igualdade. Então aí que existia sim uma desigualdade no trato. E aí assinou-se, enfim. Essa luta pela transposição já é algo superado no Amapá e em Roraima? Também, eles certamente têm Estão mais adiantados que nós. Acho que estão hoje mais ou menos na mesma linha, porque se trabalha com alguma forma de pensar, até porque são ex-territórios. É claro que cada um tem suas particularidades, algumas particularidades que tem na lei lá, que não tem aqui, né, no nosso estado, ou pelo menos que não houve contemplação. Até não vou entrar nesse mérito, porque são coisas que particularmente são diferentes. Prefiro me reservar de não expô-las. Tá bom. Doutora, infelizmente o tempo aqui já está batendo, estão fazendo sinal já ali que o tempo estourou. Eu gostaria muito, primeiro, lhe agradeço muito a senhora ter vindo aqui conosco, esclarecer essa questão da transposição. É claro, a senhora falou mais do pessoal do Beron, que é para quem a senhora está atuando voluntariamente. Mas, com certeza, o que a senhora falou serve também para os outros funcionários. Sim, porque Seron e outros estão juntos de alguma maneira na comissão, né? Então, eu gostaria muito agora de deixar as câmeras e o microfone para as suas considerações finais. Bom, a título de considerações finais, eu coloco aqui, reitero toda essa oportunidade que nos foi dada, né? Quero agradecer essa oportunidade e reitero aqui a importância da bancada estar unida. Isso é uma das coisas mais importantes para nós, é a bancada estar unida e realmente estar trabalhando pela gente, não pela gente exclusivamente, a gente não pede exclusividade, mas pela transposição como um todo e esse olhar voltado para quem esteve, de certa forma, não contemplado agora, né? Porque tem gente que já vem trabalhando a transposição há muito tempo. Né? Então, e que o pessoal do Beron, ex-Beron, Seron, enfim, que essas pessoas acreditem, porque eu acho que nós precisamos acreditar, mas não acreditar sentado. Precisamos acreditar em movimento, precisamos acreditar sim, mas cobrando dos nossos parlamentares. Né? Estando presente, se fazendo presente com os parlamentares, como essas cartas não são feitas pela Tânia, mas são feitas por um grupo de pessoas, eu apenas escrevo, e que nós precisamos ser credíveis naquilo que fazemos. E eu estou me propondo, e vou continuar me propondo voluntariamente, enquanto for credível, enquanto eu puder trazer aqui o que de fato acontece, para que as pessoas sejam informadas na essência das coisas. Porque o dia que eu tiver que vir falar a metade das coisas, não dizendo... a gente tem respeito, a gente não precisa faltar com respeito com as pessoas, né? A gente utiliza dele para movimentar. E aguardamos os nossos parlamentares, aguardamos o retorno para que dia 12 de fevereiro, parece que tem alguma coisa previamente agendada, ou não está 100% agendada, mas enfim, que eles nos convidem para participar da reunião da bancada, que eles nos convidem, né, para essas reuniões e que seja incisivo em relação ao presidente da comissão também, acompanhe mais de perto essa comissão especial dos ex-territórios, para que o trabalho seja feito. E não todos os dias uma desculpa, ou todos os dias um ponto da lei que não bate, ou todos os dias uma coisa. Precisa ser cumprida a lei. Né? Se precisa de pessoas na comissão, como que tem que ser feito, isso é com o olhar político, com o olhar dos parlamentares. Então, eu acho que os ex-beronianos têm que cobrarem também, não só os ex-beronianos, mas quem quer a transposição, que é o objetivo comum de quem está na Lei 13.681, cobrar no bom sentido do que é cobrar, exigir do seu parlamentar, cada um tem o seu parlamentar, enfim, e que luta em prol dessa coletividade. Essa é a expectativa nossa, que agora em 2020, ano de eleição também, né, municipal, e que a gente seja visto e possa concluir efetivamente a transposição, porque a transposição existe no abstrato, no concreto ainda não aconteceu, falta muito. E nós aqui do Rondônia ao Vivo, eu agradeço. De portas abertas, a hora que precisar pode vir aqui. E eu espero que na próxima vez que a senhora venha, a senhora possa dar a nota. Pode deixar, a gente dá uma nota. Doutora.
Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigadíssima. E você, meu caro internauta, muito obrigado pela tua companhia. Te agradeço bastante e amanhã com certeza estaremos de volta. Até mais.